Estamos gravando. Estamos gravando. Então, hoje é dia 21 de setembro de 2020. Nós estamos em presença da Ana Paula Fernandes de Lima, que está concedendo essa entrevista para mim, Regina Xavier, e para Juliana Carolina da Silva, no âmbito do projeto Documentando a Experiência Covid-19 no Rio Grande do Sul. Farei a leitura agora do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não, e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação, cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra, e se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Ana, você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto às formas que essa entrevista será realizada? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Concordo que seja usado. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. E você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Ana, por gentileza, se apresente e diga qual foi a motivação pela qual você decidiu conceder essa entrevista? Bom, eu sou Ana Paula Fernandes de Lima. Meu filho participou dessa entrevista e eu acho bárbaro a possibilidade de ter registrado esse momento, que infelizmente é um momento ímpar, né? Mas para o futuro eu vejo como algo que vai dar vai ter a possibilidade de muito estudo, né? E deixar isso registrado eu acho que é a coisa mais sensacional e que é possível fazer de contribuição hoje. Muito obrigada. E você ou alguém da sua família teve coronavírus? Eu tive uma pessoa da família. E como que foi a experiência assim para você? De certa forma, como é que eu vou te dizer? Como é trabalhador da saúde, né, não é uma surpresa que tenha tido, porque é eles que estão na linha de frente, né? Mas como ele teve assim, quando eu soube, quando ele divulgou para o restante da família, ele já estava bem. Então não foi um susto, né? Ele conseguiu se recuperar em casa. Então ele estava indo com alguns sintomas bem acentuados, mas não precisou ser hospitalizado. Era algo esperado, mas ao mesmo tempo dá um impacto porque é alguém próximo a gente, né? Mas foi tranquilo porque ele já estava no processo já de se estabelecer, de se restabelecer. Então não foi um caso dos mais graves. E nesse caso, Ana, como é alguém tão próximo da família, isso impacta de alguma maneira na forma como você e a sua família se organiza no seu cotidiano em relação a essa pandemia? Quer dizer, vocês tomaram mais ou menos cuidado, isso alterou mais ou menos a rotina de vocês? Como que isso impacta assim, na vida familiar, no entendimento de vocês sobre esse processo? Impacta no sentido de que quando é tão próximo a gente sempre pensa, será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer, que eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer para que minimamente, né, a gente possa ter a possibilidade de estar mais protegido, né? Que eu acredito que 100% a gente não consegue fazer, é difícil. Mas aí tu acaba repensando, eu estou fazendo as coisas corretas, porque se eu não estiver fazendo, eu sei que também vai acontecer. E não só para mim, né? Que
eu posso ter e posso passar para as outras pessoas. E, como eu disse, então, não é só ele da família que trabalha com a questão da saúde, meu esposo também. Então, isso é uma questão que a gente sempre estava conversando sobre, né? O que fazer, o que não fazer. Ele trazendo de colegas que foram contaminados, enfim. Né? Qualquer sintoma a gente fica, será que eu estou também? Né? Então, vai mexendo com o emocional da gente, sim. Não tem como a gente passar de forma, né? Não, tudo bem, está acontecendo com os outros. Não, é uma realidade que está aí, né? Então, até eu brincava com eles, parece uma coisa de filme, né? Nós estamos vivendo aqueles filmes que a gente olhava na TV, hoje é a realidade que a gente vive. A gente não vê, a gente não sente o cheiro, o vírus não deixa uma marca externa, né, no corpo, não vira um zumbi, mas ele está aí, e ele está agindo e ele está atingindo as pessoas. Então mexe muito sim com a gente acaba sempre repensando. Mas o seu esposo, ele trabalha na área de saúde também? Também. Então, assim, como que é? Vocês estão fazendo isolamento? Vocês aderiram completamente? Porque eu imagino que ele esteja trabalhando. Então, como é que fica essa questão dessa organização? Assim, você está trabalhando em home office? Como é que é a relação com o teu filho, que também está em home office? Como é que, assim, em termos familiares, você conseguiu se administrar com uma ameaça tão próxima de ti? O meu marido continuou trabalhando, né? Eu, em março, de fevereiro, tinha tirado um período de férias e retornei em março. Passei, eu acho que uma semana ou duas, nem fechou 2 semanas. E aí eu sou psicóloga, e aí o consultório fechou para a gente trabalhar em home office, né? Primeiro foi algo assim, como é que eu vou te dizer, a sensação, não sei nem te dizer assim, o que é, o que está acontecendo. E aí foi essa loucura de buscar informações, e aí veio aquela avalanche, vamos procurar cursos, vamos procurar entender, para nos informar as outras pessoas. Aí meu marido trazia as contribuições também, que eles sempre, né, cada dia era uma coisa nova, muda isso é certo, isso não é. Cuidando também, né, para aquelas fake news, tudo aquilo que envolve também de, de, de mentiras, de coisas que não são. E aí nós começamos a nos organizar. Aí eu tive que aprender a trabalhar, fazer psicoterapia de forma online, que eu não fazia. Aí também correr para fazer um curso, fazer alguma coisa que me desse ferramentas para me poder continuar o meu trabalho, me adaptar nessa nova forma de trabalho, para que pudesse fazer então a diferença também nesse tempo, porque as pessoas precisavam falar, as pessoas precisam ser escutadas. E ao mesmo tempo, então a casa mudou, né? Os limites, os horários, nós nos comunicamos muito mais. Olha, agora ninguém me chama que eu vou trabalhar, eu entro na minha sala, eu me fecho, né, no meu quarto, então aviso, né, de tal e tal hora, eu não estou em casa, e eles também, volta e meia, né, eu tenho aula, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então a comunicação nesse sentido ficou muito mais ágil, né, e com o meu marido, assim, eu senti, claro que é o cuidado de chegar, vai tomar banho, mas um cansaço de toda uma rotina que foi modificada, de toda protocolos novos que tinham que ser realizados. Então, faça isso, tem que ser daquele jeito, tu tem que lembrar, tu tem que ser ágil no atendimento, ao mesmo tempo tu fica pensando, será que não me contaminei, né? Porque teve situações que ele ficou, por exemplo, era uma rinite muito forte, mas os sintomas estavam parecidos, daí tu já fica, né? Não, vamos, ninguém sai de casa agora, vamos ver o que é, até sair o resultado. Então, mexeu muito conosco nesse sentido, né? E uma coisa assim, não sei se eu deveria dizer, mas assim, era tipo meia certa que a possibilidade dele ter é muito maior que a nossa, né? E ele tendo, nós também vamos ter. Porque depois, mais agora, acho que há uns 2, 3 meses, a empresa ofertou a possibilidade de que ele pudesse, os funcionários pudessem ter um espaço, né, ficar para não voltar para casa. Mas aí nós pesamos, né? Nesse momento já está não digo mais tranquilo,
mas já se sabe um pouco mais dos procedimentos, né? E aí nós pesamos a questão emocional. O que seria para ele ficar afastado de nós? Uhum. Né? Então, não, ele continua. Eu praticamente continuo. Tem uma vez por semana que eu tenho alguns atendimentos, que são poucos, que eu vou presencialmente no consultório, né? Com distanciamento, com máscara, álcool gel, com a janela aberta, o que o CRP está nos orientando. Mas a maioria dos pacientes também preferiram ficar, né, via online, porque é mais confortável, se adaptaram muito bem. Alguns ainda estão fazendo de forma bem acentuada o isolamento. Então, isso tá dando certo dessa forma, né? E é claro, é um cuidado, porque eu penso assim, como eu tenho contato com alguém mais próximo da saúde, eu também tenho que cuidar para que eu não seja alguém que possa passar, né? Se eu tiver alguma coisa, então eu fico muito mais atento. Qualquer sintoma, a gente fica, né? Tá bem, não tá bem, o que que é isso? Vamos ver. E fazendo o checklist, como diz o, o pessoal aqui em casa. Para a gente ter esse cuidado de realmente se manter bem e não fazendo nada de mal pro outro, né? Inconscientemente, que como eu disse, não tem como tu saber se tu estás, né? Mas a gente faz de tudo para prevenir. Ana, para as pessoas que estão te ouvindo na entrevista, você poderia um pouco falar para a gente qual que é a profissão, né, do seu marido? Porque a gente entrevistou seu filho, então eu e a Juliana a gente sabe, mas as Ah, pessoas que vão sim. só te ouvir talvez não. Ele é técnico de enfermagem, ele é socorrista, então ele trabalha no primeiro atendimento, Ah, tá né? ótimo. Ele que vai na casa das pessoas, enfim. Uhum. Tá ótimo, obrigada. Sim, Ana, pela sua fala, assim, você é uma pessoa bem cuidadosa, tanto com a sua saúde quanto as pessoas próximas, bem preocupada, assim, com o emocional do seu marido, dos seus filhos também. E eu gostaria de saber como que essa preocupação a mais deste período tem afetado o seu psicológico. Se você sentiu alguma alteração ou não, quais são, como você tem se percebido assim nesse período? Uhum. Bom, inicialmente, a questão de ficar em casa, de não sair, de modificar toda a rotina, com certeza a gente sabe que também acaba abalando, acaba mexendo, né, com a gente. Então, primeiro, eu procurei manter a minha rotina, ou seja, quando ficamos logo no início que eu acho que eu não parei de trabalhar, mas aí como era online, organizei a minha agenda, que foi totalmente diferente, mas eu mantive a minha agenda, né? Eu não me permiti ficar de pijama o dia todo, ter horário para levantar, ter horário para comer, né? Não entrar na televisão e ficar olhando o dia todo os jornais. Eu fiz isso um dia, né, por experiência. Então eu acordei, liguei a TV e vi todos os telejornais do dia. E a sensação foi tão ruim no final daquele dia que eu digo, não, isso realmente não é uma coisa que vai me fazer bem. Então, elegia alguns meios de comunicação para estar consciente do que estava acontecendo, mas passar contando, isso é mais um, é menos um, eu evitei, porque eu sabia que isso realmente ia me trazer algum prejuízo. Então, mantive a minha rotina, pensei assim, eu não estou de férias, eu não estou de feriadão, então faço de segunda a sexta as coisas de semana, mantinha, e final de semana, final de semana. Por mais que não saísse de casa, mas era o dia daí, talvez, de não fazer nada, de ficar vendo séries, para ficar bem demarcado aquilo que eu tenho como semana útil, né? Isso foi, para mim, muito bom para minha organização, para minha saúde mental. Eu preciso ter as coisas mais nos seus quadrados, digamos assim. Então, isso me propiciou. Teve momentos, sim, que a gente sentiu uma baixa de energia. Aí, quando eu sentia baixa de energia, também não forçava fazer alguma coisa a mais, né? Me resguardava naquilo ali, pensava por que que eu estava sentindo, né? Então, percebendo que sim, era um medo, era ansiedade, porque afinal de contas, todos nós estamos vivendo tudo isso, né? E tinha as trocas com os amigos, as conversas, isso favorecia, né?
A nossa equipe de trabalho também se manteve conectada, então a gente conseguia ter essas trocas e entender que tu acordar um pouco mais entristecido pela situação era uma coisa natural, desde que não fosse todos os dias, né? E poder viver os outros dias como se fossem normais dentro da nossa casinha. Passei por todo aquele ciclo de olhar mais para dentro de casa, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos arrumar, vamos botar fora. Passei por todos esses ciclos que todo mundo passa, né? E que eu acho que foi muito positivo. Tentei também olhar por esse lado mais positivo, dessa possibilidade de se estar mais junto, de ter mais conversas, né? Eu acho que a espiritualidade é fundamental nesse momento. Então, por ser uma pessoa, né, com fortes com a espiritualidade muito desenvolvida, isso também me favoreceu, né? Então, foi tentando buscar esse equilíbrio, né? Dia que não estava bem, olha, não estou bem, também anuncia, né? Olha, hoje eu acordei mais para baixo, não sei porquê. Evita muita coisa dentro de casa também, né? Então, eu tenho filhos, então, hoje a coisa não está legal. Eles davam uma olhada assim, porque a gente precisa ter essas trocas também, né? Todo mundo estava passando por essa situação e nós não somos super-heróis. A gente sente, não tem como não, né? Então, e eu tinha que fazer esse trabalho também com os meus pacientes, de ajudar nessa ansiedade, nessas incertezas, fazer essa escuta. Então, mas primeiro eu tinha que me escutar e me sentir. Então, foi indo, né? Não tive, assim, grandes problemas, que eu quero dizer assim, passei uma semana deprimida, não, né? Eram altos e baixos em alguns dias, assim, porque o que parecia ser uma quarentena foi se estendendo, e estamos até hoje, de certa forma, né, nesse movimento, assim, de maior isolamento. Então, foi vivendo cada dia também. Uma coisa que eu tive que aprender é não fazer muitos planos, né? Então, vamos viver hoje, no máximo amanhã, não vamos estar colocando muito para frente expectativa, vamos aproveitar bem esse dia. Eu acho que talvez seja um segredo para levar depois a pandemia também. E, Ana, o fato de você ter essa escuta em relação aos teus pacientes, as pessoas com quem você atende, isso faz com que também, de alguma maneira, você tenha um mergulho nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, de alguma maneira privilegiada, né? Quer dizer, se por um lado você evita ouvir o tempo inteiro isso através dos noticiários, por outro lado, isso entra na sua casa através também do seu trabalho. Né? Então, assim, qual que é a avaliação que você está fazendo, assim, em termos mais ampliados, de como que essa pandemia está alterando assim a vida da gente? Aí eu digo de uma maneira mais ampliada, né? Porque você tem o contato com teus pacientes e tudo. Como é que você acha que isso está impactando? Qual é o seu feeling em relação aos prejuízos e aos ganhos, eventualmente, desse isolamento social? Primeiramente, assim, eu acredito que a pandemia mexeu muito com a questão da individualidade. Então, de uma hora para outra, a casa virou a casa, é o lugar de home office, de trabalho, é o lugar de estudo das crianças, né, de um período maior. Então, há casas e casas, mas não é pelo espaço, mas assim, tu ter aquele momento de agora eu quero ficar 1 hora, 2 horas sozinha, eu quero, né, fazer as minhas coisas sozinha, não quero ter o contato com outras. Ficou mais complicado, né? Antes a maioria saíam, cada um para o seu lado, então faziam as suas coisas, no final do dia voltavam, conversavam às vezes sobre o dia, e daqui a pouco não tem mais isso, porque tu tá vivendo tudo junto, tu tá fazendo todas as coisas juntas, e aí não tem mais aquela parte do que é meu, ficou muito nosso, nosso, nosso. Isso eu senti que as pessoas acabaram se sentindo meio que engolidas, né? Tá aí o meu espaço, eu preciso ter, né, o meu tempo, eu quero me desligar, eu quero ler um livro, eu quero, né? E tem pessoas que têm dificuldade de pôr esse limite, né? Olha, eu vou entrar pro quarto, vou fechar a porta, só me chama daqui a 2 horas. É difícil, né? Dentro de alguém trabalhando, quem tem filhos menores, né, correndo pela casa, enfim. Então isso eu achei que ficou bastante mexido.
Outra coisa é a questão das crianças também. Mexeu bastante com as crianças, a ansiedade das crianças, crianças, adolescentes, jovens, né? Esse ficar em casa, esse não ter o contato com outros da sua idade, acabou gerando muita ansiedade. As crianças, por mais que se expliquem, não pode, né? Tem algo que está acontecendo, mas a falta do contato, a falta do abraço, eles sentem muito também, né? De poder. Porque criança é isso, é contato. Nós, os seres humanos, são, né? Mas eles estão sentindo muito também, né? Essa aula à distância tem trazido também bastante dificuldades, porque, de certa forma, eles estão vendo o outro, mas não estão tendo aquela troca, não estão tendo aquele. O que eles teriam, né? A gente está estudando, a gente está conversando e o aprendizado é muito mais do que alguém falar e tu escutar. É a troca de conversar com o outro e todas as outras trocas, né? Além da disciplina que está sendo, também tenho percebido muito isso. Casais, aquilo que gerava alguma coisa antes, se ia para o trabalho, se esquecia, não ficava tão entre o casal. Agora, por estar mais junto, acaba que as coisas que não estão tão organizadas dentro da relação também começaram a ressaltar um pouquinho mais, né? Porque, afinal de contas, está se vivendo o dia todo junto, coisa que nunca se fez antes. Então, eu acho que isso acho que são essas as coisas que eu vi, assim, que eu poderia, assim, pontuar mais, assim. Mas a questão dessa intimidade que foi invadida pelo outro, né? Isso mexe muito com a gente mesmo. Sim, e Ana, você havia dito que você tem contato ainda com seus colegas de trabalho, tudo, que você, com suas relações de amizade. Como que você conseguiu adaptar esses seus encontros com amigos ou com colegas durante esse período de isolamento social? E você sente que teve algum impacto nas suas relações de amizade esse período ou que não? A gente se reúne pelo Zoom, né? A gente faz as nossas reuniões, então eu fico muito feliz na evolução da tecnologia, pensando que se nós não tivéssemos, né, esses aplicativos, como seria para a gente se comunicar dentro desse contexto? Então a gente pode se ver, a gente conversa, então isso foi mantido. Impacto nas relações, eu acho que o que eu posso dizer assim, com tudo que aconteceu, todos nós fomos mexidos. E alguns, de certa forma, se recolhem mais, né? Então, são afastamentos que eu não digo que são afastamentos, não é por briga, não é por desentendimento, mas esse recolhimento para poder até entender, até se reorganizar com o que estava acontecendo, eu percebi. Né? Então, eu tenho que dar conta do que está acontecendo, eu me fecho mais no meu mundo e eu acabo não acessando tantos amigos como eu acessava. Isso eu acho que deu para sentir, assim, cada um com seus problemas, porque a pandemia está aí, mas os outros tipos de problemas que a gente tem continuaram também do mesmo modo, né? Então, eu acho que nisso, assim, mas não percebo como uma coisa negativa, eu percebo como uma coisa natural, porque tu tem que te reorganizar. Todos nós tivemos que repensar nossas formas de relação, né, como a gente está vivendo. Então, eu percebi só isso, assim, eu acho que um pouquinho de distanciamento até se reorganizar. Sim, e você percebe, assim, essas mudanças no seu esposo e nos meninos também? Assim, no caso dele, como eu te disse, cada dia era algo novo a ser aprendido, a ser aplicado, a ser reaplicado, a ser testado para ver se estava funcionando, né? Porque estava se cuidando muito da saúde, tanto deles como profissionais, como daqueles que estavam atendendo. Aí eu percebi assim um cansaço mais mental do que físico, do que existia antes, porque ele chegava, ele já tinha feito todo aquele procedimento, né? Como eu digo, o vestir luvas, vestir aquela roupa, né? Chegava com
a marca da máscara. Então, eu acho que esse cansaço fez com que acabasse se repensando. E uma coisa que eu achei interessante, eles como profissionais também começaram a repensar a sua profissão, porque eles se arriscam diariamente, isso antes ou depois da pandemia, mas começaram também a repensar, porque estava muito mais perto do que normalmente, né? Então, é isso mesmo que eu faço, que me deixa feliz, sobre a valorização do trabalho de fato, porque a gente diz, eles são heróis, são heróis, são heróis, mas os heróis comem, precisam ter casa, precisam se locomover, né? Tem um salário justo para isso que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que isso mexeu muito mais. E aí a gente conversava sobre isso, né? Sobre a importância, mas são heróis, tá? Mas como se valoriza um herói de verdade, né? Claro que a gente diz que quando um paciente agradece, reconhece, ele tem histórias lindas, mas o dia a dia às vezes exige um pouco mais. Então isso eu senti. Dos filhos, eu senti assim, primeiro que eles também tiveram que se reorganizar, repensar o que estavam fazendo, dar uma parada na trajetória, né? Afinal de contas, como eles dizem, e como os jovens têm dito assim, 2020 é um ano perdido. Aí eu tento contribuir que não foi perdido. Enquanto nós estivermos vivos, né, é um ano que nós vamos ter para contar a história. Então, daqui a 10, 15 anos, nós vamos estar falando de 2020. No futuro, alguém vai estar ouvindo todo esse material que vocês estão colhendo e vai usar esses dados para alguma coisa. Então, não foi perdido. Eu acho que 2020 é um ano de aprendizado e de, alguém já disse, de pausa, né, para a gente repensar algumas coisas. Mas foi nesse sentido, assim. E Ana, como que você então está vendo um pouco as políticas públicas, né, em relação ao atendimento da Covid? Né, se o seu parente que teve Covid, se ele foi ao SUS, né, o seu marido que trabalha, né, nessa linha de frente, como é que você está enxergando essas políticas públicas e esse serviço de saúde, né? Qual é a sua apreciação um pouco disso? Bom, inicialmente, eu até fiquei feliz pelo movimento, porque realmente o Brasil não estava preparado para uma pandemia, não, né? São várias questões já de antes, politicamente, a respeito, né, do SUS, por exemplo, né, que é algo que nós brasileiros temos que nos orgulhar, mas que não funciona de fato, não, o gerenciamento é mal feito. Então, no início, porque assim, era descobrir a doença, o que era, já estar trabalhando a favor da população, eu estava mais feliz, eu estava vendo movimentos mais sadios, mais interessados na população. Mas chegou um ponto que parece que descobriu-se, né, mais uma forma de se roubar a população, não tem como dizer de outra forma, né? Então, hoje nós temos as notícias dos hospitais fantasmas, de superfaturamento, de compra de coisas que não eram necessárias, né? Falta de medicação, falta de material, de luva, de máscara, né? Coisas que não é para faltar nunca dentro de um hospital e que tem. Então, mais uma vez, se não for a ação de pessoas que são realmente envolvidas com a população, que tem realmente um senso de humanidade, eu acho que foi isso que deu uma ajuda, mas falta muito, né? Só ficou mais claro, mais evidente o que a desorganização do poder público quanto a isso, né? Então, os profissionais precisavam ter sido também mais apoiados, né? Ficou uma coisa muito, apesar que também eu vejo alguns órgãos, né, aqui do Rio Grande do Sul, alguns hospitais que também me dão orgulho, né, quando eu vejo assim o movimento que fizeram,
as universidades que acabaram se unindo, fazendo, né, cada um dentro da sua possibilidade, ajudando a fazer máscaras, a fazer os escudos. Então, eu vi bastante coisa bonita, mas muito mais de forma privada do que realmente do governo público, né, balizada pelo órgão público. Sim, e você tem participado de alguma ação de solidariedade, Ana? Eu gosto muito das ações que têm sido feitas assim, que é uma coisa já minha, na questão de ajudar as comunidades carentes, essa questão de alimentos, né? Então, existe o banco de alimentos, existe algumas entidades privadas que acabam fazendo também esse recolhimento, eu sempre participo. Certo. E, Ana, você mencionou que no começo você começou a ver todos os noticiários e tudo, que depois você achou que isso não era muito sadio. Mas, por outro lado, você também mencionou que você, até pela sua profissão e pela profissão do seu esposo, você procurou sempre se manter informada para dar combate às fake news, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente essa experiência. Como foi que você se informou? Né? Foi através das redes, de sites especializados, através dos amigos. Conta um pouco para a gente como foi que você se manteve informada sobre a Covid, sobre os procedimentos a tomar, sobre como agir na sua vida, enfim. Uhum. Bom, como eu disse, olhar os telejornais não ajudaram, no sentido, porque era muito número, né? E o número vai crescendo, e só dados, se tu não tem a interpretação correta, não ajuda nada. Então, eu comecei a selecionar, sim, os canais que eu iria olhar, questão de telejornal, e também mais é por sites, né? Então, órgãos oficiais que estavam divulgando, então, eu ouvi bastante, né? Faziam lives, então participei de vários cursos online para poder ter esse entendimento. Então, foi mais dessa forma. Então, o nosso grupo também de trabalho trocava muito, né? Olha, está acontecendo isso, vamos olhar esse. Então, isso fazia com que a gente tivesse um esclarecimento melhor sobre as coisas, né? Não total, mas que eu quero te dizer assim com mais certeza. E o uso de questionar realmente aquela informação. Vamos procurar, é isso mesmo que está sendo dito, né? Então, procurava, fiz muito dentro da minha rede pessoal, né? As pessoas colocavam, olha, tome isso que vai curar o Covid. Não, peraí, né? Não é bem assim, e tentar explicar. Não é que as pessoas sejam... as pessoas estavam muito ansiosas realmente para que se resolvesse. Não era má fé que estavam fazendo, por falta de conhecimento. Muitas realmente nem tinham habilidade, começaram a usar um pouco mais essas ferramentas e nem sabem o que é fake news, né? Então, não quero dizer que elas faziam por má fé. E então, poder explicar que tem que pesquisar, conversar, não é isso, né? E eu acho que isso que é o mais importante. E aí foi o que me deu baliza, os órgãos oficiais. Uhum. E os cursos que você mencionou foram cursos providos pelo Estado, né, tendo em vista que você é da área de saúde, pelas universidades? Fala um pouquinho mais para a gente. Isso, no início fizeram, eu não vou lembrar de cabeça os nomes, né? Mas as universidades fizeram, né? Justamente para os profissionais de saúde, e aí a gente se inscrevia e participava. O Estado, né? Órgãos federais, então esses cursos que realmente, né? Eu me lembro alguns em parceria com o Hospital de Clínicas, né? Então esses foram que a gente realmente se balizou para ter um norte, né? E nesse processo a gente trocava umas com as outras o que estava acontecendo. Uhum. Tá ótimo. Ana, gostaria de saber se sua família foi afetada economicamente por esse período agora da pandemia, do isolamento social. Se isso afetou o seu trabalho, o trabalho do seu marido, como que você percebe isso na rotina de vocês?
Ah, economicamente, sim, também fomos mexidos, né? Afinal de contas, quando isso iniciou, muitos dos meus pacientes deixaram de fazer terapia. Então, mexeu economicamente, reduzindo, né? O ficar em casa aumentou gastos, porque cada um saía, né, para o seu trabalho. Então, a gente ficar mais junto, tendo um pouco mais de ansiedade por estar em casa, acaba também a gente comendo um pouco mais. Então, eu percebi nessas questões de gastos, assim. Querendo ou não querendo, a gente reestruturou algumas coisas também, se organizar. Nesse período, por exemplo, como eu disse, não vamos pensar de futuro, não vamos fazer gastos para futuro. Vamos focar no hoje e naquilo que realmente é necessário. Então, também a gente foi se organizando para que no futuro a gente não sabia, né? É 40 dias? Então, a gente não tinha noção, esperava que era 40. E então a gente se reorganizou dessa forma, sim. Você poderia, Pode falar, Juliana. você poderia citar alguns outros exemplos assim dessas reorganizações que vocês fizeram, coisas que talvez vocês deixaram de gastar por considerar supérfluo, como que? Sim, bom, sem sair de casa, eu brinco sempre que aquilo que o olho não vê, o coração não vai pedir. Então o desejo, né, de ter as coisas ficou menor. Então, entramos dentro do inverno, por exemplo, que a gente não comprou roupas, né? Que era uma coisa que normalmente na troca de estação acaba sempre se adaptando, tendo que comprar algumas coisas, a gente não comprou. Para não dizer que não tivemos gastos com a história da casa, houve gasto de tinta. Vamos estar em casa, vamos pintar uma parede. Isso foi um investimento. Mas então a gente não fez essas novas aquisições assim que compraria normalmente. Deixar de sair realmente, né? A gente não foi a lugar nenhum, então não tinha um gasto de um passeio, mínimo que fosse. Todas essas coisas foram ficando de lado. A energia também era menor desse sentido, então a gente ficou mais junto, que isso eu acho positivo desse momento, né? Organizar bem o mercado nas compras, né? Eu moro perto de mercados, então para mim é muito simples. Aí faltou uma coisinha, eu ia lá buscar. Não vou mais. Então eu tinha uma lista de tanto em tanto tempo, a gente vai para comprar realmente aquilo que é necessário, né? Às vezes, a determinada hora, que vontade de tomar um sorvete. Não vou no mercado para comprar um sorvete nesse momento. Então isso também reduziu gastos, né? Então os desejos tinham que ser com aquilo que tinha dentro de casa. Isso também eu acho positivo, né? Então tudo foi pensado assim, vamos nos organizar para não ter gastos novos, pagar o que a gente tem de hoje de gastos, porque a gente não sabe o que vem amanhã. Então foi muito mais de evitar tê-los, então não fazer para não ter problema no futuro. Ana, você mencionou que alguns dos seus pacientes com a pandemia terminaram desistindo ou diminuindo, né, as suas sessões. E agora que a gente já está num período mais alongado, né, desse isolamento social, como é que você avalia assim o seu trabalho, né, de home office? Você acha que houve ganhos, que essa tecnologia, né, que nos permite estar aqui conversando, vai continuar atuando depois da pandemia ou não? Quer dizer, como é que essa experiência, de alguma maneira, impacta a forma de você pensar o seu trabalho e pensar a relação com os teus pacientes, inclusive para pós-pandemia? Assim, como é que você... talvez seja um pouco cedo para avaliar, mas qual que é o seu sentimento, a sua expectativa em relação a isso? Tá. Antes da pandemia, já era autorizado que a gente fizesse atendimentos online, né? Mas eu sempre tive preferência pelo presencial, o olho a olho, né? Então, com a pandemia, eu tive que me abrir ao novo,
era novo para mim, né? Não para colegas que já fazem. Então eu tive que me abrir ao novo, tive que me descobrir dentro dessa nova forma de trabalho. Isso foi muito interessante também, porque a gente acaba colocando alguns empecilhos e não se permite às vezes vivenciar. O retorno que eu tenho daqueles que permaneceram e que entraram dentro passaram a ser, né, online, é que gostaram muito, porque não tem perda de tempo de deslocamento, né? Se sentem, claro, aqueles que têm um espaço adequado dentro de casa para poder fazer isso, né? Então eles se sentem bem, não tem questão de deslocamento, então para eles ficou perfeito. Descobriram também uma nova forma. Claro que tem aqueles que não têm condições, né? Moram numa casa em que não tem um espaço adequado, mais privado, para que possa ter esse momento de falar da sua individualidade, né? Das suas questões. Então, tem isso também. Mas eu acredito que veio para ficar mais consolidado, sim, do que já estava, né? Porque essa dinâmica de estar também o home office, de modo geral, eu acredito que muitas empresas vão colocar agora com outros olhos também essa experiência, né? Porque é como eu tive que viver essa experiência para saber de fato como ela era. Então eu acho que sim, vai continuar, né? Não que eu pretenda ficar só assim. Eu ainda gosto do presencial, ainda gosto e tenho saudades, né, de receber, de poder olhar para a pessoa no todo, né? Então, mas eu acredito que vai ficar assim e com muita força. Sim. Ana, você tem feito anotações, tirado foto, desenhado, escrito sobre esse período que a gente está vivendo? E talvez algo que você gostaria de... Existe algo que talvez você gostaria de compartilhar conosco nesse sentido de produção que você tenha feito? Tu sabe que eu me peguei pensando nisso e eu fui olhar fotos e que eu não estava tirando mais fotos. E isso me assustou, né? Porque não que eu seja uma pessoa, mas eu sempre gostei de uma foto aqui, não minha até pessoalmente, mas de coisas. E daqui a pouco eu olhei para o céu, vi, né, o céu bonito, coisa e tal. E o desejo de registrar isso não teve como talvez seria antes. E isso eu fiquei pensando também, o que fez com que eu parasse de fazer isso? Não tenho registrado, tenho sentido vontade, mas realmente vou te dizer, parar para escrever, não tenho feito. Talvez seja a questão da economia de energia. Eu digo economia de energia assim, tu tem que dar conta das coisas, mas tu não vai dar conta de todas as coisas. Então, eu privilegio as coisas que de fato eu preciso que sejam feitas e as outras vão ficando, né? Eu acabei não fazendo, mas acabei ressuscitando algumas outras coisas. Comecei a mexer no tricô. E há muito tempo eu não tinha mexido. Comecei justamente para trabalhar minha mente, porque o tricô que tu está fazendo ali, para mim, no sentido, me dá um relaxamento, me ajuda a organizar pensamentos, né? Ele mexe com os dois lados do cérebro. Então, eu acho que é fantástico. E aí eu comecei a mexer nisso, né? Mas fazer algum relato que eu acho que deveria ter sido um diário, foi um desejo, mas acabou ficando para trás, assim. Sim, e Ana, pode falar, professora. Não, pode falar. Eu ia perguntar se tem mais algo que a gente não tenha perguntado, mas que você acha importante de falar nesse momento? Não, acho que não. Não me lembro nada agora. Tá, ok. Bom, então eu acho que era basicamente essas questões que nós gostaríamos de conversar contigo. Juliana, não sei se você tem alguma coisa mais a acrescentar, eu acho que... Não tenho não, professora. Tá tudo bem. Então, Ana, eu vou nos resta te agradecer. Tá certo. Sim, eu vou fazer as perguntas para ver se mantém as autorizações, tudo certinho, né? Uhum. Tá.
Ana, você está esclarecida ainda quanto aos objetivos dessa pesquisa? Uhum, sim. E você concorda que a sua identidade seja revelada? Ou você prefere que a gente coloque um pseudônimo? Pode ser revelada? E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? sim. Ana, então te agradeço muito pela atenção, pelo seu tempo, por você ter conversado conosco. Foi muito boa essa conversa. E em breve, então, nós disponibilizaremos a entrevista no YouTube. Aí te enviarei o Uhum. link dela para você poder acessar. E, professora? Sim, eu queria só completar agradecendo, porque o nosso projeto, Ana, ele pretende ser realmente ampliado. Nós temos outros colegas também que estão fazendo entrevistas com outros perfis de pessoas. Então, assim, eu acho que é bem importante a sua contribuição, eu agradeço a sua sinceridade, né? Então, só nos resta agradecer imensamente a você, ao seu filho, por essa enorme contribuição que vocês deram para o nosso projeto, esperando sempre que a universidade possa estar presente, possa dar uma contribuição, né, social para esse momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Né? Então, só me resta te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Ok. Neste momento, então, encerrarei essa entrevista.